Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, mais uma vez aqui. O assunto de hoje, ele é muito importante porque algumas crenças que eu vejo que aparecem dentro do setting terapêutico, provavelmente está dentro da tua cabeça, que é a seguinte e que eu acredito que seja uma das grandes causas de problemas em relacionamento, que é o problema da compatibilidade. Isso é o que eu mais ouço. Diego, meu relacionamento não deu certo porque nós não éramos compatíveis. Diego, o meu relacionamento, sabe? Comunicação, né? Eu falava A, não entendia B, e assim não funcionava. Só que eu comecei a me fazer essa pergunta: da onde surgiu essa ideia de que existe compatibilidade, ou melhor, que ainda por cima a compatibilidade ele deve ser um bem supremo? Porque é meio estranho, né? A ideia do relacionamento é justamente nós construirmos essa compatibilidade, certo? E não que essa compatibilidade exista a priori aqui. Se a gente for fazer uma análise histórica, e a gente for pensar, porque eu pensei, né, assim, cara, não foi sempre assim, né? Tipo, se a gente pegar para ver, sim, cara, nem sempre relacionamento e casamento, sobretudo, ele se deu a partir dessa ótica do, o melhor parceiro possível, ou a escolha de um parceiro é um drama, assim, porque, claro, a gente vai ver o casamento muito mais como uma instituição nos primórdios, né? Como, precisamos juntar duas famílias, ou às vezes por questões econômicas ou ainda culturais, a gente acaba tendo esse casamento. Ok, percebe que aqui tem um ganho e tem uma perda, porque talvez você diga, não, Diego, Deus me livre. Ai, minha avó foi assim, e o casamento dela foi isso, foi aquilo, porque, nossa, antigamente realmente não se escolhia, eram os casamentos arranjados. Só que isso é uma faca de dois legumes aqui, né? Porque, por um lado, se não é escolha minha, o fracasso não é meu. Então a ansiedade não pega tanto. Agora hoje, que essa liberdade tanto de escolha, ela é tão exagerada, as pessoas têm muito medo de fracassar no relacionamento, né? Fica esse peso de assim, cara, mas e se eu escolher errado? E se eu escolher errado? Claro, alguns vão usar os subterfúgios de, essa aqui é a pessoa que Deus mandou para mim e tal, e assim por diante. Mas eu quero me atentar a isso. Como é que a gente construiu a ideia de que compatibilidade, a priori, sobretudo, essa compatibilidade que precisa existir antes de tudo, é sobretudo um bem supremo. A gente vê ao longo do tempo, e ainda depois, né, o casamento ele foi se transformando, ele deixou de ser essa construção institucional, essa visão muito de clã, e que eu acho muito salutar, nós vermos a nossa família como um clã. Eu sou casado, tá? Eu acho importante alimentarmos esse espírito de clã, de assim, cara, minha família é foda, aquela parada meio poderoso chefão, assim, meio máfia. Por que isso nos atrai, né? Cara, essa família tem uma unidade, assim, caraca, é ela tentando lutar contra o mundo e assim por diante. Tem alguma coisa gostosa aqui e acho que é muito salutar dentro de uma dimensão de educação para as crianças. Mas essa ideia da compatibilidade, ela é uma das que mais traz sofrimento, não é? Quantas vezes tu te pegou, inclusive, comparando, talvez tu esteja num relacionamento e tu te pegou comparando, assim, poxa, mas eu acho que seria mais feliz com o fulaninho que tá com a fulaninha, ou o fulaninha que tá com o fulaninho, e isso acabou trazendo alguns problemas. Mas aqui, com o passar das décadas, o que a gente observou? Alguns elementos sociais apareceram dentro da dimensão do casamento, e é importante a gente ter isso porque isso tudo está instalado dentro da nossa cabeça. Uma delas é essa coisa do casamento como expressão, essa coisa meio terapêutica, essa coisa meio psicológica, né? Ainda mais pós-anos 60, essa coisa do casamento como um lugar de autoexpressão. O casamento tem que ser esse lugar onde não é só o que eu sinto, não é só só tipo assim a paixão, mas é o que eu ganho aqui, né? Como essa pessoa me serve aos meus propósitos e assim por diante, aos meus objetivos. Isso é meio esquisito, né? Porque diz, cara, é incompatível com meus objetivos. Assim, porque os teus objetivos são os teus objetivos, não os objetivos dela. Percebe que quando a gente toca nesse assunto, fica muito estranho essa coisa da compatibilidade. Porque nós não estamos falando sobre escolher alguém para amar. Nós estamos falando sobre quem se encaixa melhor na minha vida.
E se eu vou pela ótica de quem se encaixa melhor na minha vida, não vai ter ninguém melhor do que eu mesmo. E em alguma perspectiva eu vou estar procurando o eu no outro. E aí sim vira uma parada meio narcísica, bizarra, né? Meio narcisista, assim, de cara, né? Assim, os mesmos valores que eu e tal. Claro, é inegável que a gente tem que ter algum... Claro, eu sempre digo, né? A gente subestima a boa vontade, né? Pessoas de boa vontade, elas são capazes de transpor milhões de dificuldades, se tem boa vontade. Só que a gente esquece que estar num relacionamento é estar lá para amar outro. Eu tô aqui para amar. E isso aqui diz muito mais, isso de fato diz muito mais sobre mim do que sobre o relacionamento, porque na medida que o meu coração começa a crescer e eu começo a me tornar mais apto para amar, é que parece que eu fico mais feliz. Ah, Diego, mas aí eu vou me ferrar muito. É que tu vai te ferrar de qualquer jeito, né? O Victor Frankl ele já trazia para nós que um dos pilares, ele vai dizer, os pilares de uma vida com sentido é amar alguém, servir ao ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Ele não está falando nem sobre ser amado, ainda que isso seja importante, mas nós já fomos amados, né? Senão tu não estaria aqui sequer ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Né? Em algum momento foi amado, alguém limpou a tua bunda, alguém cuidou de ti e tal. Então, em alguma perspectiva, tu tá num mundo muito organizado, o amor existe, mas é muito, isso já é dado. Mas o amar, isso aqui aparece muito, porque quanto mais tu fica mais velho ou mais velha, principalmente mulheres, né, fica mais criterioso de algum modo. Porque, tipo assim, cara, eu não passei tanto tempo sozinho para me pegar, tipo assim, agora que eu fiquei esse tempo todo aqui, eu tenho que escolher bem, né? Agora eu tem que valer a pena. Tem que valer a pena? Como assim tem que valer a pena, né, cara? E tu vê que fica muito mais simples quando a gente escolhe realmente alguém para amar. Diz, cara, eu escolhi essa pessoa para amar e eu vou me comprometer. Olha que legal, né? Aí entra o comprometimento. Dá pra gente fazer um jogo de palavras, né? A compatibilidade, ela fica de joelhos pro comprometimento. A pergunta é, eu sou comprometido com isso? Ou porque eu tenho a desculpa da... Porque vê, se a compatibilidade, que é um bem supremo para mim, ela não existe, por que eu vou me comprometer? Caraca, se eu não vou ter acesso a esse bem supremo, que eu acho que deveria que ter, eu vou ficar meio com o freio de mão puxado. E aí começa a aparecer o problema. Porque o freio de mão puxado, o sábio vai dizer, né? A medida do amor é amar sem medidas, Santo Agostinho. Né? Então, eu estou amando com medidas, eu não estou comprometido. E que coisa bem gostosa quando a gente realmente se coloca numa situação de se comprometer por alguém, né? O poeta vai dizer também, né? Amar é estar preso por vontade, é querer que vence o vencedor. Como é que é? Amor é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentar-se descontente, é um querer bem mais que bem querer. É fogo, né? É fogo. O amor é fogo. Queima, né? Dói um pouco. Só que é isso, a gente vê então essa horda. Percebe? Faz esse pensamento, essa meditação. Caraca, será que eu estaria solteiro se eu não procurasse compatibilidade? O que será que aconteceria? Se eu abrir mão de compatibilidade hoje e decidir amar de verdade, o que será que acontece na minha vida? Ai, Diego, vai ser o fim da minha vida, porque eu vou me dar... Claro, pessoal, muitas ressalvas aqui para uma situação de abuso, né? Uma situação de abuso, claro, porra, eu vou escolher amar uma pessoa que abusa de mim aqui fisicamente, que me bate, que é violento. É isso que eu digo, né? Eu acho que um dos principais critérios é boa vontade. Boa vontade para quê? Para construir essa compatibilidade, né? Porque é isso. Porque no final das contas, o relacionamento ele se resume a isso. A amar e o quanto que eu estou disposto e o quanto que eu sou capaz de amar e o quanto meu coração é capaz de se dilatar. É muito simples isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Mas todas as nossas relações humanas que a gente gostaria de ter intimidade, todas aquelas que valem a pena, é muito mais sobre nós e o quanto que nós somos capazes de amar do que qualquer outra coisa. Do que compatibilidade. Percebe isso? Fica procurando compatibilidade.
E talvez seja um fruto que tu já esteja colhendo, que é a solidão. Porque ninguém vai ser compatível contigo. Ah, Diego, mas tu falou uma vez que tem que ter interesses em comum. Eu falei, tá, até tem. Mas a gente faz os interesses, né? A gente se interessa. Isso pode ser uma questão de escolha. Eu escolho me interessar por isso. Tanto que é gozado, né? Que o Ortega Gasset, ele traz uma perspectiva no estudo sobre o amor, que quando a gente ama até os amores do nosso amor. Por exemplo, as coisas que a minha esposa ama, eu amo também. Por quê? Porque tem algo dela naquilo que ela ama. E, portanto, eu amo aquelas coisas porque ela ama. E se tu não ama as coisas que o teu amor ama, tem alguma coisa meio estranha, né? Não é? Assim, ainda que eu não me interesse por aquilo, mas eu me interesso por ele, por ela que está presente naquilo. Porque vai dizer também outro poeta, Camões vai dizer, né? Transforme sua amador na coisa amada. Então tem algo do meu amor naqueles amores que ele ama, ou ela. E é por isso que eu amo. E é por isso que a gente vai percebendo que os casais, quando têm amor mesmo, eles ficam meio parecidos, assim, né? Porque eles vão construindo essa compatibilidade e eles vão gozando dos amores que o outro ama, não por uma paixão pessoal, mas porque está inclinado àquele outro. Isso aqui é muito... Diego, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Tu pode fazer ativamente, te interessar pelos amores que o teu amor ama. E naturalmente tu vai ver esse amor crescer. Naturalmente tu vai ver que fica mais fácil. E alguma coisa em ti começa a mudar. O teu coração parece que ele fica mais dilatado. Então a gente vê, né, essa dificuldade que o casamento acabou se tornando com essa coisa de alma gêmea, existe uma alma gêmea minha por aí, né? O destino nos separou, né? Nos preparou um para o outro, fomos feitos um para um outro, compatíveis por essência, essencialmente compatíveis. É muito Hollywood na cabeça, né? É muita comédia romântica. Não é assim. A dimensão do amor, ela tem muito do gozo, ela tem muita felicidade, mas é uma felicidade, eu vou usar aqui os termos muito ocidental, né? Mas é uma felicidade com cruz, e portanto de construção, e portanto de trabalho mesmo, né? Eu preciso transformar essa coisa numa coisa melhor. Exige trabalho, é isso, né? Trabalho é isso. Eu pego uma coisa e valorizo ela, deixo ela mais valiosa. Assim o relacionamento também. Se eu não construir nada ali, não vai ter. Mas, claro, e para isso, às vezes, claro que é um trabalho em dupla. Eu preciso da boa vontade do outro. Ah, mas a boa vontade do outro não é suficiente. A tua também às vezes não é. Por isso que a gente escolhe amar. E é essa luta que é bonito. O amor, ele tá na luta e não necessariamente no resultado. Ah, mas aí é muito fácil falar. É muito fácil falar. A gente não vai saber o que passa no coração de cada um, mas se tu ama, tu vai pensar o melhor daquela pessoa que tu ama, né? E não o pior. Né? Não vai esperar o pior. Senão não ama. Tá? Queria bater esse papo contigo hoje aqui sobre compatibilidade. Troca compatibilidade por comprometimento. Vai melhorar muito, tá? Te inscreve no canal aqui, curte esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.